Já parou para pensar quanto dinheiro você gasta a cada temporada naqueles saquinhos coloridos de fertilizantes e produtos para proteger suas plantas? E se eu te disser que os aliados mais poderosos e eficazes para a sua horta já estão aí, na sua farmácia caseira, e custam literalmente uma pechincha? Parece inacreditável, não é mesmo? A maioria dos jardineiros ignora esses produtos, sem sequer desconfiar do benefício que eles podem trazer. Hoje, vamos revelar os 3 grandes segredos que os jardineiros mais experientes vêm passando de geração em geração. Falaremos sobre 3 medicamentos básicos de farmácia que têm o poder não apenas de melhorar, mas de transformar radicalmente a sua colheita. Prepare-se para se surpreender, porque depois deste vídeo, sua ida à farmácia nunca mais será a mesma. Você vai descobrir como fazer seus tomates ficarem carregados de frutos, pepinos crescerem crocantes e saudáveis, e as suas frutas vermelhas docinhas como mel. Fique ligado, porque este conteúdo está imperdível. Antes de apresentarmos nossos 3 heróis, vamos entender rapidamente por que isso realmente funciona. Toda a mágica está na química, mas não se assuste, é bem simples. Plantas, assim como nós, precisam de certos micronutrientes para um crescimento e desenvolvimento saudáveis. Elas precisam de boro para a floração, ácido salicílico para a imunidade, iodo para a proteção contra infecções. Os fertilizantes industriais são, basicamente, coquetéis dessas e de outras substâncias, mas muitas vezes eles vêm com muitos aditivos desnecessários e, ainda por cima, são caros. Já a farmácia nos oferece essas substâncias em sua forma pura e concentrada. É como se você não estivesse comprando a salada pronta do restaurante, mas sim os vegetais frescos da feira para prepará-la você mesmo. É mais barato e você sabe exatamente o que está usando. Ao usar o ácido bórico, a aspirina ou o iodo, estamos dando às plantas exatamente o que elas precisam naquele momento, sem pagar a mais por embalagens bonitas ou promessas de marketing. Essa é a abordagem do jardineiro inteligente, que entende as necessidades dos seus bichinhos verdes e não quer entupi-los de química desnecessária. Então, esqueça o ceticismo e prepare-se para olhar para coisas comuns sob uma perspectiva totalmente nova. Ora, o nosso primeiro ingrediente secreto é o ácido bórico. À primeira vista, é apenas um pó branco comum, que a maioria das pessoas conhece como antisséptico, mas para as plantas, este é um verdadeiro elixir da fertilidade. A principal superpotência do boro é a sua influência direta na floração e na formação dos frutos. Imagine que a sua planta está a florir em força, você já sonha com uma colheita abundante, mas, de repente, a maioria das flores cai antes de dar fruto. É uma situação familiar, certo? Este fenômeno chama-se aborto floral, ou queda de flor, e uma das suas principais causas é a deficiência de boro. O boro ajuda o pólen a germinar, facilita a fertilização e, como resultado, garante que cada flor se transforme num futuro tomate, pepino ou baguinho. Sem a quantidade certa deste elemento, a planta simplesmente não consegue gerar descendência de qualidade. Mais do que isso, o boro participa na síntese e transporte de açúcares das folhas para os frutos. Ou seja, de forma mais simples, ele torna os seus frutos mais doces e saborosos. Por isso, se o que você quer não é apenas quantidade, mas também qualidade e sabor, o ácido bórico é essencial. E o melhor de tudo é que uma embalagem deste produto milagroso custa menos do que um bilhete de autocarro. Agora, vamos sair um pouco da teoria e ir direto para a prática. Afinal, como devemos usar o ácido bórico para garantir o efeito máximo? O método mais eficaz é a adubação foliar, ou seja, aplicar o produto diretamente nas folhas através da pulverização. As plantas absorvem os nutrientes pela superfície das folhas de forma muito rápida. Para preparar a nossa solução, vamos precisar de um pacotinho padrão de 10 gramas de ácido bórico. Lembre-se de uma regra fundamental: o ácido bórico não se dissolve bem em água fria. Por isso, a primeira etapa
é dissolver o pó em uma pequena quantidade de água bem quente, cerca de um copo, com uma temperatura ideal entre 70 e 80 graus Celsius. Mexa cuidadosamente até que todos os cristais estejam completamente dissolvidos. Depois, despejamos esta solução concentrada em um balde com 10 litros de água limpa, que deve estar em temperatura ambiente, e misturamos tudo novamente. Pronto! Nosso elixir mágico está preparado. Com ele, você deve borrifar as plantas abundantemente durante a fase de brotamento e o início da floração. O ideal é fazer essa aplicação bem cedinho, no final da tarde ou em dias nublados, para evitar que o sol queime as folhas. Garanto que suas plantas vão retribuir este cuidado com uma quantidade inédita de frutos e flores. Os tomates são os que melhor respondem à fertilização com ácido bórico. Para eles, este é um elemento simplesmente crucial. Se as folhas superiores dos seus tomateiros começarem a enrolar e as flores caírem, esse é o primeiro e claro sinal de deficiência de boro. Faça a pulverização com a solução que acabamos de preparar e verá as plantas a reviverem de forma quase instantânea. A primeira aplicação deve ser realizada na fase em que os botões florais estão a surgir no segundo cacho. A segunda deve ocorrer durante o pico da floração, sensivelmente 10 a 14 dias após a primeira. Isto garante que praticamente todas as flores vingarão e se transformarão num fruto saudável. Além disso, esta nutrição fortalece a planta, tornando-a mais resistente a doenças como o míldio tardio. Os tomates tratados com boro amadurecem mais rápido, ficam maiores, mais carnudos e, o que é fundamental, muito mais doces. Vai dizer adeus aos tomates ácidos e sem sabor. Esta simples ação tem o poder de aumentar a produtividade dos seus tomates em 20 a 30%. Não acha que isto é um milagre, especialmente considerando o custo irrisório? Mas o horticultor não vive apenas de tomate. Pepinos, pimentos e beringuelas também precisam de boro. Para os pepinos, a carência deste nutriente é um caminho direto para o aparecimento de frutos amargos e tortos, e para a queda em massa das flores e frutos jovens. Para evitar isso, pulverize os pepinos seguindo o mesmo esquema. 1 a 2 gramas de ácido bórico para 10 litros de água. Faça o primeiro tratamento logo no início da floração e o segundo durante o período de frutificação ativa. Isso não só aumentará a quantidade de frutos, mas também melhorará drasticamente as suas qualidades gustativas. Para os pimentos e as beringuelas, o boro é igualmente vital. Estas culturas sofrem muitas vezes com a queda das flores, principalmente em períodos de calor intenso. Uma fertilização atempada com boro ajudará estas plantas a suportar melhor o estresse e a reter praticamente todas as flores e pequenos frutos. Vai ficar surpreendido com a quantidade de frutos que cobrirão as suas plantas. Já agora, esta mesma solução também é excelente para courgettes e abóboras. Elas também lhe agradecerão este cuidado com uma frutificação abundante e prolongada. Assim, apenas um pacote de ácido bórico pode resolver o problema da colheita em várias culturas essenciais da sua horta. E quanto aos frutos vermelhos? Claro que sim, o ácido bórico também é uma ajuda preciosa neste campo. Quem lhe vai agradecer imenso esta alimentação extra é o seu morangueiro. Quer que os seus morangos fiquem grandes, sumarentos, aromáticos e doces, como aqueles que comia na infância na casa da sua avó. Então, aponte a receita. Faça o primeiro tratamento logo no início da primavera, assim que os morangueiros começarem a produzir as hastes florais. A solução deve ser ligeiramente menos concentrada. Bastam 5 gramas de ácido bórico para 10 litros de água. Pulverize todos os pés de morangueiro abundantemente. Isto vai estimular uma floração mais intensa e melhorar a polinização. O segundo tratamento pode ser feito logo após a primeira colheita, para que as plantas estabeleçam uma boa base para a próxima estação. Este tipo de nutrição não só aumenta a quantidade de frutos, como também lhes aumenta significativamente o teor de açúcar.
Os morangos ficam mais firmes, conservam-se melhor e são menos afetados pela podridão cinzenta. Com este truque simples, pode colher 25 a 30% mais morangos deliciosos da mesma parcela. E atenção, isto também funciona perfeitamente para framboesas e groselhas. Todos os seus arbustos de frutos vermelhos lhe ficarão imensamente gratos. Mesmo que você não seja um jardineiro profissional, mas apenas goste de flores, o ácido bórico vai te dar uma grande ajuda. Por exemplo, para rosas, peônias, gladiolos e dálias. Pulverizar uma solução de boro, 1 grama por litro de água, durante a fase de brotação, faz com que as flores fiquem maiores, mais vibrantes e as cores mais intensas. A floração fica mais abundante e duradoura. Além disso, o ácido bórico é um excelente aliado no combate às formigas que costumam incomodar o seu jardim. Você pode preparar uma isca simples. Misture meia colher de chá de ácido bórico com 2 colheres de sopa de açúcar ou geleia e adicione um pouco de água para formar uma pasta. Espalhe esta isca nos locais de maior concentração de formigas, como nos seus caminhos, mas certifique-se de que animais domésticos não tenham acesso a ela. As formigas operárias levarão o petisco envenenado para o formigueiro, onde alimentarão a rainha e as larvas. Em poucos dias, a colônia inteira será eliminada. Viu só? É assim que um único produto, super barato, ajuda a melhorar a floração e a combater pragas. É uma verdadeira descoberta para quem gosta de jardinagem inteligente e econômica. Mas antes de passarmos para a próxima dica de farmácia, vamos fazer um resumo de tudo o que você precisa saber sobre o ácido bórico. É crucial lembrar da moderação. O boro é um micronutriente, e o excesso pode ser tão prejudicial às plantas quanto a deficiência. Por isso, siga rigorosamente a dosagem. Não use mais de 10 gramas por 10 litros de água para hortaliças e, no máximo, 5 gramas para pequenos frutos. É recomendado fazer essa aplicação no máximo 2 ou 3 vezes por ciclo. Sempre dissolva o pó primeiro em água quente e só depois adicione ao volume principal de água. E jamais pulverize as plantas sob o sol forte para evitar queimar as folhas. Guarde o pacote de ácido bórico em local seco, fora do alcance de crianças e animais. Seguindo estas regras simples, você transforma um simples pó de farmácia numa ferramenta poderosa para garantir uma colheita abundante. Agora, prepare-se, porque o nosso próximo ingrediente não é menos surpreendente e, com certeza, você o tem na sua farmácia caseira. Ele não só é capaz de aliviar uma dor de cabeça, mas também de fortalecer a imunidade das suas plantas. Vamos conhecer nosso segundo herói, o ácido acetil salicílico, ou simplesmente aspirina. Sim, aquela famosa pílula branca que nos salva da febre e da dor. Mas acredite, para as plantas, ela é igualmente benéfica. A chave do seu funcionamento é o ácido salicílico. Esta é uma substância natural que as próprias plantas produzem em pequenas quantidades quando estão sob estresse, por exemplo, durante uma seca ou um ataque de doenças. Ele atua como uma molécula sinalizadora que desencadeia reações de defesa em todo o organismo vegetal. Quando borrifamos as nossas culturas com uma solução de aspirina, é como se lhes dessemos uma espécie de vacina. A planta recebe um sinal de perigo e mobiliza todas as suas forças internas antecipadamente. As suas paredes celulares são fortalecidas e as enzimas responsáveis pela resistência a doenças são ativadas. Como resultado, a planta torna-se muito menos vulnerável a várias infecções fúngicas, como a podridão tardia, fitóftora, oídio, ferrugem e outras formas de necrose. Isto não é um assassinato direto do fungo, como acontece com os fungicidas, mas sim uma estimulação do sistema imunitário da própria planta. É uma maneira de proteção mais natural e mais segura. O ácido salicílico presente na aspirina não só reforça a imunidade das plantas, como também é um poderoso estimulante de crescimento. Ajuda as plantas a lidar melhor com condições adversas, como variações drásticas de temperatura, falta ou excesso de água.
As plantas tratadas com aspirina recuperam-se mais rapidamente após o transplante, enraizam-se melhor e têm um crescimento mais vigoroso. Imagine que está a ajudar a sua planta a não entrar em pânico ao menor sinal de estresse, permitindo-lhe continuar o seu desenvolvimento de forma calma e confiante. Além disso, a aspirina estimula uma fotossíntese mais eficiente. As folhas ficam mais verdes e saudáveis, o que melhora a nutrição de toda a planta e, consequentemente, aumenta a produção. Os frutos nestas plantas vingam melhor, ficam maiores e são mais ricos em vitaminas. Portanto, apenas um comprimido de aspirina, que é barato, oferece um efeito completo, protege, estimula o crescimento e ainda melhora a qualidade da colheita. É como dar um multivitamínico e um imunomodulador num só produto, mas feito especialmente para os nossos amigos verdes da horta. Agora, vamos descobrir como preparar e utilizar essa solução maravilhosa. A receita é super simples, mas tem alguns detalhes importantes. Precisamos apenas de aspirina comum, a mais barata, sem revestimentos ou aditivos efervescentes. A dosagem padrão é de um comprimido de aspirina, 500 mg, para 5 a 7 litros de água. Alguns jardineiros utilizam uma solução mais concentrada, chegando a um comprimido por litro, mas, para começar, é melhor manter uma dosagem mais suave. Você deve primeiro triturar o comprimido até virar pó e depois dissolver em um pouco de água morna. A aspirina, assim como o ácido bórico, não se dissolve com muita facilidade. Para acelerar o processo, você pode adicionar algumas gotas de amônia à água. Isso ajudará o ácido a se dissolver mais rapidamente. Depois de dissolver completamente, despeje o líquido obtido no volume principal de água. Para uma melhor aderência às folhas, você pode adicionar um pouco de sabão líquido ou um adesivo especial à solução pronta. Use literalmente uma colher de chá por balde. Isso garantirá que a solução permaneça nas folhas por mais tempo e seja melhor absorvida. A pulverização das plantas deve ser feita, como de costume, pela manhã ou à noite. O ácido acetil salicílico, popularmente conhecido como aspirina, tem seu principal campo de batalha no jardim, no combate à requeima que ataca tomates e batatas, e também ao oídio em pepinos, abobrinhas e groselhas. As pulverizações preventivas devem começar antes mesmo de surgir qualquer sinal de doença. Afinal, como diz o ditado, o melhor remédio é sempre a prevenção. Comece a aplicar a solução a cada 10 a 14 dias, especialmente se o clima estiver úmido e frio. Essas são as condições ideais para que as doenças fúngicas se desenvolvam. O uso regular da solução de aspirina cria uma película protetora nas folhas e mantém o sistema imunológico da planta constantemente ativo e reforçado. Caso você note os primeiros sintomas da doença, como aquelas manchas escuras nas folhas dos tomates, aumente a concentração para 2 pastilhas por 5 litros de água e faça as aplicações com mais frequência, a cada 5 ou 7 dias. Claro que se a doença estiver muito avançada, só a aspirina não fará milagres. Mas em fases iniciais e como prevenção, ela demonstra resultados excelentes, não devendo nada a muitos pesticidas químicos caros. Outra propriedade fantástica da aspirina é a sua capacidade de melhorar a germinação das sementes e robustecer as mudas. Antes de semear, pode mergulhar as sementes numa solução de aspirina. Para isso, basta dissolver um comprimido num litro de água e deixar as sementes de molho durante algumas horas. Sementes teimosas ou de germinação lenta, como as de pimento ou beringuela, reagem particularmente bem a este processo. O ácido salicílico amolece a casca exterior e estimula o despertar da semente. As mudas provenientes destas sementes tornam-se mais fortes, atarracadas e desenvolvem um sistema radicular robusto. Esticam menos e ficam mais resistentes à queda ou podridão do colo, uma doença fúngica perigosa que destrói frequentemente os jovens rebentos. Mais tarde, as mudas podem ser regadas ou pulverizadas periodicamente com uma solução fraca de aspirina,
um comprimido por 10 litros de água. Isto ajuda a manter a sua imunidade e permite-lhes superar mais facilmente o estresse da repicagem e da posterior plantação definitiva no solo. É um método simples de conseguir mudas saudáveis e vigorosas, o que é o segredo para garantir uma colheita abundante no futuro. A propósito, o aspirina tem mais uma utilidade, que não é exatamente para o jardim, mas é muito valiosa. Ele ajuda a prolongar a vida das flores cortadas no jarro. Se quer que o ramo que lhe ofereceram fique bonito o máximo de tempo possível, basta juntar à água um comprimido de aspirina esmagado. O ácido salicílico acidifica a água e inibe o crescimento das bactérias que causam o apodrecimento dos caules e que obstruem os vasos condutores. Como resultado, as flores permanecem frescas por mais tempo, não murcham e mantêm o seu aroma original. Isto funciona para rosas, cravos, crisântemos e muitas outras espécies. Portanto, da próxima vez que for mudar a água do jarro, não se esqueça de deitar lá um comprimido de aspirina. É um pequeno truque que prova o quão versátil e útil pode ser este medicamento tão simples. Ele cuida da saúde, não só das plantas na sua horta, mas também da beleza dentro da sua casa. E nós, entretanto, avançamos para o nosso terceiro auxiliar de farmácia, que é igualmente poderoso. E, atenção, o nosso terceiro agente secreto de farmácia é a velha e boa solução alcoólica de iodo, a 5%, aquele mesmo que usávamos em criança para passar nos joelhos esfolados. Para as plantas, o iodo é, antes de mais, um poderosíssimo antisséptico. Combate eficazmente uma enorme variedade de fungos patogênicos, bactérias e até alguns vírus. A sua ação é como uma desinfecção total. Ao entrar em contato com os esporos dos fungos, o iodo destrói a sua estrutura proteica, não lhes dando a mínima hipótese de sobrevivência. Além disso, em pequenas doses, o iodo é também um importante micronutriente que participa no metabolismo do azoto e na síntese de certos aminoácidos. As plantas que recebem iodo suficiente crescem melhor, apresentam uma cor verde mais intensa nas folhas e começam a frutificar mais cedo. Tomates, pepinos, couves e morangos reagem particularmente bem à fertilização com iodo. É um produto 3 em 1, fungicida, bactericida e estimulador de crescimento. E tudo isto está num frasco que custa menos do que um café. Vamos direto às receitas, porque quando o assunto é iodo, a precisão é crucial. É uma substância muito concentrada e uma dose excessiva pode causar queimaduras nas plantas. A regra de ouro é: melhor pecar por falta do que por excesso. Para prevenir a fitóftora em tomateiros e o míldio em pepineiros, preparamos uma solução para pulverizar. Para 10 litros de água, usamos 1 litro de leite ou soro de leite. O ácido láctico cria uma película protetora adicional e ajuda o iodo a aderir melhor às folhas. E adicionamos apenas 10 a 15 gotas de iodo. Atenção, não mililitros, mas sim gotas. Misture tudo cuidadosamente e pulverize as plantas, garantindo que as folhas sejam tratadas em ambos os lados. Estes tratamentos devem ser realizados a cada 2 ou 3 semanas, durante toda a época de cultivo, especialmente na segunda metade do verão, quando o risco de doenças é máximo. Esta solução não só protege contra doenças, mas também serve como uma excelente alimentação foliar, enriquecendo as plantas com cálcio e outros nutrientes benéficos presentes no leite. Outra maneira eficaz de usar o iodo é através da rega na raiz. Isso ajuda a desinfetar o solo em redor da planta e a fortalecê-la de dentro para fora. Este método é particularmente bom para prevenir a podridão radicular e para melhorar a saúde geral das plantas. Por exemplo, para tomateiros e pimenteiros, pode preparar uma solução simples. Adicione apenas 1 gota de iodo a cada 3 litros de água. Após a rega habitual com água limpa, deite 1 litro desta solução em cada pé da planta. A primeira fertilização deve ser feita depois de as mudas estarem bem estabelecidas no novo local.
Depois, pode repetir o processo mais 2 vezes, com um intervalo de 2 a 3 semanas. Isto estimula o crescimento radicular, aumenta a imunidade e, como afirmam muitos horticultores, contribui para o aumento do tamanho dos frutos. Para a couve, a rega com iodo é uma salvação contra a hérnia da couve, uma perigosa doença fúngica. A solução é feita um pouco mais concentrada, 40 gotas de iodo por balde de água. Regue a couve na fase de formação do repolho, despejando 1 litro da solução em cada planta. Os morangos adoram iodo. Para eles, funciona como uma dupla ação: proteção contra a podridão cinzenta e, ao mesmo tempo, um potente estimulante de crescimento. Na primavera, antes da floração, é extremamente benéfico tratar os canteiros de morangos. A solução é simples de preparar: 10 gotas de iodo para 10 litros de água. Com esta mistura, deve-se regar abundantemente toda a plantação, cobrindo tanto as folhas quanto a terra. O iodo irá eliminar os esporos dos fungos que hibernaram no solo e nas folhas mais antigas. Isso impede o desenvolvimento da podridão cinzenta, que pode destruir uma parte significativa da colheita. Este tratamento pode ser repetido mais 2 vezes, respeitando um intervalo de 10 dias. Muitos jardineiros referem que, após este procedimento, os frutos ficam maiores, mais doces e apodrecem menos, mesmo durante períodos de chuva. É uma maneira muito simples, econômica e ecológica de proteger a sua plantação e garantir morangos saudáveis e limpos, sem recorrer a produtos químicos agressivos. O mais importante é não exceder a concentração para evitar danificar as folhas e as flores mais sensíveis. O iodo, tal como outros dos nossos ingredientes principais, pode ser utilizado no tratamento pré-sementeira das sementes. É uma excelente forma de esterilizar o material de sementeira, principalmente quando não se tem certeza da sua procedência ou quando as sementes são colhidas em casa. A imersão numa solução de iodo suave elimina os micro-organismos patogênicos presentes na superfície das sementes, servindo como uma excelente prevenção contra doenças futuras. A concentração ideal é de apenas 1 gota de iodo para cada litro de água. Nesta mistura, as sementes são mergulhadas por 6 a 8 horas. Depois, são lavadas com água limpa e, finalmente, semeadas. Além de desinfetar, este processo estimula a energia e a rapidez da germinação. As sementes germinam mais rapidamente e de forma mais uniforme, resultando em plântulas mais saudáveis e robustas. 10. Este método é especialmente benéfico para sementes de pepino, abobrinha e abóboras, que são frequentemente suscetíveis a várias doenças nas fases iniciais de desenvolvimento. Assim, antes de começar a semear, dedique um tempinho e ofereça às suas futuras plantas este banho de iodo tão benéfico. Para finalizar a parte do iodo, gostaria de reforçar mais uma vez a importância da segurança. Manuseie o iodo com cuidado. Ele mancha facilmente roupas e pele. Use sempre um conta-gotas para medir a quantidade exata de gotas. Nunca aplique o iodo a olho nu ou sem medir corretamente, pois isso pode causar queimaduras químicas nas plantas. Lembre-se, para a pulverização, a dosagem é de 10 a 15 gotas por balde, e para a rega, de 1 a 3 gotas por balde, salvo raras exceções. Não misture o iodo com outros produtos químicos no mesmo recipiente, para evitar reações imprevisíveis. Usando o iodo com inteligência e cautela, você terá em mãos uma ferramenta poderosa contra doenças e um excelente estimulante para o desenvolvimento das suas plantas. E agora que já vimos os 3 produtos de baixo custo que selecionamos, vamos discutir como podemos combiná-los e quais regras gerais devemos seguir ao utilizá-los. Recapitulamos os 3 pilares da jardinagem econômica: o ácido bórico, que potencia a floração e a doçura dos frutos, a aspirina, que reforça a imunidade, e o iodo, essencial para a desinfecção. A grande questão é: podemos combiná-los? A resposta é sim, mas com muita cautela. Não devemos misturar os 3 preparados num único balde,
e aplicá-lo em tudo o que temos. O ideal é mesmo alternar os tratamentos. Por exemplo, no início da floração, pode pulverizar os tomates com ácido bórico para garantir uma melhor fixação dos frutos. 10 a 14 dias depois, e para prevenir doenças como o míldio, pode tratar as plantas com uma solução de aspirina. Uma semana mais tarde, se o tempo estiver particularmente úmido, pode aplicar a solução de iodo e leite. Esta abordagem integrada cria uma proteção multinível e fornece à planta tudo o que é essencial em cada fase do seu desenvolvimento. Lembre-se sempre de observar as suas plantas. Elas próprias lhe dirão o que lhes está a faltar. Se as flores estiverem a cair, reforce o boro. Se as folhas começarem a ficar amarelas ou com manchas, estimule a imunidade com aspirina. Se notar sinais de podridão, utilize o iodo. Estes produtos não são uma panaceia, mas sim ferramentas cruciais nas mãos de um jardineiro atento e dedicado. É isso, pessoal. 3 itens básicos de farmácia: ácido bórico, aspirina e iodo, revelaram-se verdadeiros tesouros para a nossa horta e jardim. Vimos juntos que, para ter uma colheita farta, saudável e saborosa, não precisamos de jeito nenhum gastar uma fortuna em fertilizantes e fungicidas caros. Às vezes, as soluções mais eficazes estão bem debaixo do nosso nariz. Basta saber como usá-las corretamente. O ácido bórico nos dará florescimento abundante e frutos mais doces. A aspirina agirá como uma verdadeira treinadora pessoal para a imunidade das nossas plantas, deixando-as fortes e resistentes a doenças. Já o iodo fará uma limpeza geral, eliminando todos os inimigos invisíveis, como fungos e bactérias. O ponto crucial que devemos guardar desta conversa é a importância de seguir as dosagens e ter moderação. A natureza não gosta de exageros, e mesmo as substâncias mais úteis, em excesso, podem prejudicar. Muito obrigado por assistirem a este vídeo até o final. Espero que essas dicas tenham sido úteis e que vocês as coloquem em prática na sua horta ainda nesta estação. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem os próximos segredos da jardinagem e deixem o seu like se gostaram deste vídeo. E agora, uma pergunta para vocês. Quais são os truques de farmácia que vocês usam no seu jardim? Talvez tenham alguma receita secreta? Compartilhem sua experiência valiosa nos comentários. Vamos aprender uns com os outros. Até a próxima!